Como nós lemos aí, Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus Cristo diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E Paulo, ao falar com a igreja, diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que é que esses dois termos, esses dois versículos estão tratando aqui? E nós precisamos, irmãos, distinguir isso. Por isso a pergunta que surge é: o que é a experiência do batismo com o Espírito Santo? O que é essa experiência? Quando ela acontece? Qual a importância do batismo no ou com o Espírito Santo? Esse é o tema que eu quero conversar com os irmãos hoje. E nós precisamos compreender com clareza, se quisermos experimentar aquilo que Deus tem disponibilizado para nós. Precisamos entender com clareza a resposta dessa pergunta. Qual a pergunta? O que é a experiência do batismo com o Espírito Santo? Se nós quisermos viver aqui nesse mundo, nós precisamos compreender o que Deus tem para nós. O batismo no Espírito Santo é um recurso indispensável para nós vivermos a plenitude de Deus nas nossas vidas. Sem o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, nós vamos viver uma vida rasa, uma vida mediana, né? Lembra que na quarta-feira passada eu falei exatamente sobre isso, sobre a diferença de ter o Espírito e de ser cheio do Espírito. Existem pessoas que têm o Espírito, mas não buscam ser cheias do Espírito. Então todo aquele que tem o Espírito na sua vida presente, que é habitado pelo Espírito, recebe do Senhor um mandamento. Qual é o mandamento que nós estudamos na quarta-feira passada? Efésios 5,18. Não se embriaguem com o vinho que leva à dissolução, mas encham-se do Espírito Santo. Deixem-se encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, nós precisamos compreender com clareza isso, para que a gente possa viver a plenitude do que Deus tem para nós. Já pensou, irmãos, morrer, chegar ao nosso último dia, e todos nós aqui vamos encarar esse tribunal, porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, Hebreus 9, 27, e vindo depois disso o juízo. Não vá nessa ideia que a seita adventista prega aí, que você morre e vai dormir. Não existe dormitório no céu. Quando você morre, imediatamente você aparece diante do tribunal de Deus, diante do tribunal de Cristo. E ali naquele tribunal é onde você vai receber o seu destino. Se você vai ao céu ou se você vai descer ao inferno. É ali. Todos nós prestaremos conta diante de Deus. E já pensou chegarmos lá e Deus dizer assim: poxa vida, eu lhe dei todas as ferramentas. O meu desejo para você é que você fosse um evangelista, um missionário, um obreiro, uma obreira, que você fosse influenciar pessoas, que você fosse influenciar a sua família. E Deus diz na sua palavra que Ele vai requerer das nossas mãos o sangue daqueles que desceram à sepultura e foram ao inferno, porque nós não confrontamos o seu pecado. Ah, mas eu não tinha ferramentas. E Deus vai dizer: tinha sim. Eu deixei com você o meu Espírito. Tudo que você precisava você tinha, que era o meu Espírito. Você não foi cheio do Espírito porque você não buscou. Então é algo sério, irmãos. Buscar o Espírito Santo não é buscar fogo estranho. Não é criar um fogo plástico na igreja. Não é criar um movimento, barulho, batuque. Não é isso. Buscar o Espírito Santo é compreender e viver a plenitude do que Deus tem para nós. E nós precisamos entender
que a Bíblia nos apresenta então duas experiências distintas, promovida pelo mesmo Espírito. É o mesmo Espírito, mas que promove duas experiências distintas. Existem dois usos diferentes aqui. Por isso, dois versículos. Em um dos versículos, o versículo que Paulo está falando, de 1 Coríntios 12, 13, ele está falando sobre o recebimento do Espírito Santo no dia da conversão. E agora Jesus está falando para os discípulos que já eram crentes em Cristo, que já eram convertidos e que já haviam recebido o Espírito Santo, como nós vamos ver no decorrer do estudo, que eles deveriam aguardar unidos e juntos em oração em Jerusalém, até que eles fossem batizados, que eles fossem revestidos pelo Espírito Santo. Então existe aqui uma distinção, e eu quero, nesses minutos que tenho, mostrar para os irmãos. É importante esclarecermos o significado desses termos bíblicos. Batismo no ou com o Espírito Santo, porque é um termo bíblico, faz parte da experiência cristã, contudo, existem dois usos distintos. Isso não significa, meus irmãos, que exista alguma contradição dentro da palavra de Deus. Vamos lembrar a regra básica de hermenêutica: a Bíblia responde à própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós temos que entender isso. Então não há conflito entre esses textos. Na verdade, eles são complementares uns aos outros. Eu estou dizendo aqui que esses textos, esses autores, eles usam a mesma palavra de maneira diferente. Paulo, quando ele vai se referir ao batismo no ou com o Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo está se referindo ao início, à inserção daquela nova pessoa ao corpo de Cristo. E Cristo está falando sobre uma promessa que haveria de vir. Então, em primeiro lugar, nós vamos tratar aí sobre recebendo o Espírito Santo na conversão. Vamos ler 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Paulo está falando para aqueles irmãos em Corinto, dizendo: olha, vamos analisar a igreja e a experiência da conversão como se fosse um corpo humano. E ele diz: assim como no corpo existem muitos membros, e todos esses membros juntos formam o corpo, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Existe só um corpo. Qual é o corpo? A igreja. Repita comigo: o corpo é a igreja. Você não é a igreja. Sozinho você não é igreja, sozinho você é membro. Se você perder o seu dedinho num acidente, e você não levar ele num médico e religar ele de novo, o que é que vai acontecer com esse mindinho que você perdeu num acidente? Ele vai necrosar, vai apodrecer, os bichos vão comer ele, e ele vai virar pó. Então, levantou-se na pandemia uma ideia, que é uma heresia, de que eu sou a igreja do Senhor, e que eu não preciso congregar, eu não preciso de comunhão, eu não preciso estar ligado ao corpo, porque eu sou a igreja. Você é habitado pelo Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, morada do Espírito de Deus. Mas o corpo de Cristo é a igreja. É a igreja. Afastado da comunhão, você é como um membro do corpo que foi decepado. Você é só um membro que está fora do corpo e precisa ser religado a esse corpo. E aí, como é que acontece esse transplante no mundo espiritual?
Como é que esses membros que estão fora do corpo são ligados ao corpo? E aí Paulo explica no versículo 13: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aqui a ideia é de como o corpo todo, que é formado por vários membros, está sendo mantido vivo pelo sangue que corre por todo o corpo, o sangue que une, o sangue que nutre, o sangue que não deixa os membros morrer, é o Espírito de Deus. Então, a primeira ideia de batismo com o Espírito Santo é a ideia de que você foi batizado no momento da sua conversão. No dia que você se converteu, que você recebeu o Senhor Jesus Cristo, pegue essa ideia de que você era um membro fora de um corpo e foi enxertado, foi implantado no corpo espiritual de Cristo. Agora você está sendo irrigado, nutrido pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito que está em Cristo, agora está em você. O mesmo Espírito que está em mim, está em você. Porque nós estamos ligados ao corpo que é a igreja, do qual Cristo é o cabeça. Como diz em Colossenses 1,18, Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo também é a cabeça do corpo. Então o batismo com o Espírito Santo, irmãos, claramente se refere a essa obra purificadora e capacitadora que o Espírito Santo realiza em um novo convertido no momento da conversão. Ele nos enxerta em Cristo. Ele nos coloca em Cristo, né? Então, praticamente, no meio gospel, no meio teológico, todos concordam que o entendimento de Paulo sobre o batismo pelo Espírito Santo é o ato pelo qual o Espírito Santo nos une a Jesus Cristo. Então agora, no dia da minha conversão, eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. E isso, irmão, significa ser cristão. O que é ser um cristão? O que é tornar-se um cristão? É ser movido pelo Espírito Santo. É ser levado pelo Espírito Santo à fé, a andar unido com Jesus. Quem viu Jesus aqui? Pessoalmente. Nós não vimos. Ainda não. Um dia veremos ele face a face. Mas nós somos movidos pelo Espírito Santo. Agora a viver em fé, crendo no Senhor Jesus. O crente então recebe o Espírito Santo imediatamente após a sua fé em Cristo. Esse é o batismo com o Espírito Santo. E toda pessoa que realmente se converteu, ela foi integrada ao corpo de Cristo, tá? Quero mostrar isso para vocês em 3 maneiras apenas. Primeira, toda pessoa que experimentou o novo nascimento recebe o Espírito Santo. Veja lá em Efésios 1:13. Efésios 1:13 e 14. Quando você vai abrindo, eu vou lendo para adiantar. Efésios 1:13 e 14. Diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Veja aqui, existe uma ordem aqui no texto. Lembra dos 3 verbos que nós estudamos numa quarta-feira? Os 3 verbos desse texto: ouvir, crer e receber. Vamos repetir para ficar gravado na nossa memória? 1, 2, 3. Ouvir, crer e receber. Olha o que o texto diz. Vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. O que acontece depois que você ouve o evangelho da verdade? A palavra da verdade e o evangelho da salvação. Vem o segundo verbo, crer. Veja ali, o que diz? Tendo nele também crido. Depois que você ouve o evangelho, vem a fé.
a manifestação da fé. Não há como receber a fé sem antes ouvir. E depois que você crê no Senhor Jesus Cristo, nós entramos no terceiro verbo, que é o verbo receber, e o versículo conclui dizendo: receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, primeiro você ouve a pregação do Evangelho. Segundo, você crê no Senhor Jesus Cristo. Terceiro, você recebe o Espírito Santo. No momento que você se converte, você recebe o Espírito Santo. É isso que acontece. O Espírito Santo é a garantia divina de que nós pertencemos a Deus. Ele é o penhor. Ele é o pagamento antecipado. Ele é a garantia de que Deus virá buscar os seus. Em segundo lugar, só pertence a Cristo quem recebeu o Espírito Santo. Quem não recebeu o Espírito Santo não pertence a Jesus. Aonde que está escrito isso, pastor? Romanos 8:9. Romanos 8:9 diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. O que Paulo está dizendo aqui? Que não tem como ser de Cristo sem ter o Espírito Santo. Não há como. Não há possibilidade. E quem é de Cristo tem o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo, não é dele. Ah, mas eu fui batizado, eu fui dizimista, eu ajudava isso, eu fazia aquilo, eu vinha nos mutirão da igreja. Só é de Cristo quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo. É simples assim. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas em terceiro lugar, todo aquele que nasceu de novo, o seu corpo passa a ser a habitação do Espírito Santo. Vamos ver aí alguns textos? 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3,16. Mas mais do que isso, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aonde é que o Espírito Santo habita? No meu corpo. O meu corpo passou a ser templo do Espírito Santo. Se eu sou de Cristo, eu tenho o Espírito. Se eu tenho o Espírito, ele não está do meu lado, nem está na minha frente, nem está atrás de mim, nem em cima, nem embaixo. O Espírito Santo está dentro de mim, no meu corpo. Efésios 2:22. E nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros. Paulo está falando para a igreja. E nele, Jesus, vocês também estão sendo edificados junto com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Agora, Deus em Espírito habita em mim. Deus em Espírito habita em mim. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Deus vem habitar em nós em Espírito no momento da nossa conversão. Esse é o batismo que Paulo está falando em 1 Coríntios 12, versículo 13. Que você, no dia da sua conversão, você é inserido ao corpo de Cristo. Unido, batizado em um só Espírito. Você foi mergulhado no Espírito. O Espírito está dentro de você. Você recebeu o Espírito de Deus no dia da sua conversão. Isso é uma verdade inegociável das Escrituras. Não há como você não ter recebido o Espírito Santo, a não ser que
houve um convencimento e não uma conversão. O que é conversão? Imagine que você está indo para a direita. Não, vamos mudar. Imagine que você está indo para a esquerda. A direita é benção, irmãos. A pessoa está indo para a esquerda. Aí acontece uma conversão. Por isso que Jesus Cristo disse que ninguém vem ao Pai. Não é vai. Ninguém vai ao Pai. Jesus disse: ninguém vem. Ninguém volta. Ninguém vem no sentido de voltar ao Pai a não ser por mim. Porque o Pai nunca saiu do lugar. O Pai nunca deixou o trono. Quem é que se afastou de Deus? Fomos nós. Quem é que se perde? É a ovelha ou é o pastor? É a ovelha. Então Jesus está dizendo: ninguém vem ao Pai. Tem que acontecer uma conversão, uma mudança de direção. E essa pessoa então volta para Deus. Se você se converteu, significa que você abandonou tudo aquilo para onde você estava indo, o destino que você estava indo, os planos que você tinha. Você largou tudo e você disse: a direção certa é para lá. Então é para lá que eu vou. Essa é a conversão. Agora, o convencimento é o quê? Que da hora o evangelho, que coisa boa. Pessoal agradável, eu vou lá na igreja, tem um louvor bonito, tem um pastor que fala legal lá na frente. Nossa, eu gostei daquele ambiente, o povo é bonito, cheiroso, me cumprimenta, eu me sinto bem. Mas eu continuo vivendo a minha vida do meu jeito. Eu continuo indo para a direção que eu estava indo. Só que agora a única diferença é que no meu carro está tocando música gospel. E antes não tocava. A única diferença é que agora eu tenho uma Bíblia que fica fechada, empoeirada em cima da minha estante. E antes não tinha. A única diferença é que agora eu mudei algumas gírias. Eu falo amém. De vez em quando eu digo glória a Deus. Mas eu estou indo na mesma direção. Não houve conversão. Houve um convencimento. A pessoa se encantou pela obra, mas não se envolveu com o Senhor da obra. O que nós precisamos compreender, irmãos, é que não há como separar a ideia de que o Espírito Santo vem habitar em nós no momento da nossa conversão. Isso é um fato. Você se converteu, o Espírito Santo vem. Dito isso, existe também outra verdade. A de que o batismo no Espírito Santo é oferecido, é apresentado, é encorajado a pessoas que já tiveram essa experiência de conversão. É isso que nós vamos ver dentro da Bíblia. Ou seja, pessoas que já receberam o Espírito Santo na sua vida, em sua conversão, no dia da sua conversão, agora são encorajadas pelo Senhor Jesus a serem revestidas do Espírito Santo. Onde é que está escrito isso, pastor? Vamos lá? João capítulo 20, versículo 21 e 22. Essa é a segunda fase do nosso estudo. Agora nós vamos estudar os capacitados pelo Espírito. Vamos ver aí, vamos pegar um exemplo prático do próprio Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos. João capítulo 20, versículo 21 e 22 diz assim: E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aqui é o Jesus Cristo ressurreto. Ele já concluiu a sua obra na cruz. Ele já morreu pelos nossos pecados. Ele já ressuscitou. E ele já apareceu aos discípulos ressurreto, mais de uma vez. E agora ele aparece uma outra vez. E aonde os discípulos estão, Jesus aparece e diz: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E o que Jesus faz logo após enviar os seus discípulos ao mundo? Sopra sobre eles o Espírito.
Isso é maravilhoso, irmãos. Depois as pessoas dizem que Deus não tem senso de humor. Olha que legal, que interessante. Vamos para o Antigo Testamento, só para vocês entenderem o senso de humor de Deus. Como é que é o nome do filho da promessa de Abraão e de Sara? Alto que eu não estou ouvindo. Isaac. Quando Deus falou para Abraão e para Sara que eles iam ser papais, o que Sara fez? O que Sara fez, irmã? Ela riu. Abraão também. Aí Deus chega para eles e diz: o nome do filho de vocês vai ser Isaac. Sabe o que Isaac significa? Riso. Já que vocês riram, agora o nome do filho de vocês vai ser Riso. Já pensou se fosse em português? Riso vem aqui, riso vem para cá. O que é que Jesus faz com os discípulos agora? O que diz aqui no texto? E Jesus soprou. No Antigo Testamento, a palavra espírito, ruach, significa sopro. No Novo Testamento, a palavra pneuma, espírito, significa sopro. E Jesus faz um jogo de palavras com eles. E sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebam. Não é receberão. Jesus não está jogando o recebimento do Espírito Santo para outro dia. Jesus soprou sobre eles naquele momento e disse: recebam o Espírito Santo. Alguém tem alguma dúvida que esses homens receberam o Espírito Santo ali? Sim ou não? Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque está claro na palavra de Deus que aqueles homens receberam o Espírito Santo naquele mesmo dia. Naquele momento os discípulos receberam o Espírito Santo. Contudo, Jesus vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, antes de subir ao céu, que eles deveriam ficar juntos em Jerusalém até que eles recebessem o quê? O Espírito Santo. Mas eles receberam o Espírito ou não receberam o Espírito? Vamos lá para Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, texto que nós lemos. E comendo com eles, Jesus estava comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O que nós podemos ver aqui, irmãos, é que Jesus sinalizando que haveria de vir sobre eles uma nova experiência, além da experiência obtida na conversão. Pedro só se converteu depois que Jesus se ressuscitou. Diz o texto que Pedro traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes, saiu de lá e chorou amargamente. Pedro já tinha desistido do ministério. Jesus vai atrás de Pedro. E na praia, quando João cutuca Pedro do mar e diz: é ele que está lá na praia. Pedro salta do barco, vai a nado até Jesus, e Jesus faz uma pergunta para ele, aliás, 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E é depois desse episódio que Jesus vai soprar sobre eles o Espírito. Eles se converteram ali. E quando se converteram ali verdadeiramente, desceu sobre eles o Espírito Santo. Mas eles ainda não haviam sido revestidos do poder do Espírito Santo. Veja aí, Atos 1:8. Mas vocês receberão poder. Essa palavra poder traduzida no nosso português é a mesma palavra que dinamite. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Fiquem unidos, porque vocês receberão poder. O primeiro batismo com o Espírito Santo, se podemos dizer assim, é a habitação do Espírito na nossa vida. A segunda é a capacitação do Espírito na nossa vida. É o revestimento,
É o receber esse poder para você ser testemunha de Jesus. Se você não receber o poder do Espírito Santo, você não consegue ser testemunha de Jesus. E depois nós vamos ver esses homens inflamados pelo Espírito Santo, o que eles fizeram. Uma coisa é você ser habitado pelo Espírito Santo, outra é você ser revestido pelo poder do Espírito. Veja um exemplo claro, onde as pessoas ouviram o Evangelho, se arrependeram dos seus pecados, foram batizadas nas águas, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Sabe aonde está isso na sua Bíblia? Em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, do 12 ao 17, diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais grandes e milagres praticados. Quando os apóstolos, que estavam em Jerusalém, ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqueles homens foram batizados, confessaram os seus pecados, foram discipulados nas águas, mas ainda não haviam sido revestidos pelo poder do Espírito. É tanto que tem um Simão aqui que vai ficar encantado com os sinais que Filipe fazia. E ele não conseguia fazer. Por quê? Porque ele não tinha sido revestido do poder do Espírito. Foi então que os apóstolos foram até Samaria e impuseram as mãos sobre aqueles homens que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles então receberam o Espírito. Meus irmãos, a Bíblia não se contradiz. No momento que alguém se converte, ela passa a ser a habitação do Espírito Santo. Mas o revestimento do poder é uma outra experiência. Quer ver um exemplo? Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Paulo vai chegar para esse grupo de Efésios e vai perguntar para eles, Atos capítulo 19, versículo 2, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo lhes perguntou no versículo 3, então que batismo vocês receberam? E eles responderam, o batismo de João. Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizaram. E eram ao todo 12 homens. Aqueles homens tinham sido batizados pelo batismo de João, o batismo de arrependimento, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Nunca tinham nem ouvido falar sobre o Espírito Santo. Quer um outro exemplo? O próprio Paulo, que era Saulo, né? Teve uma conversão genuína, sim ou não? Está indo para Damasco. Aqui, irmãos, há uma grande pegadinha. Quem já ouviu o pregador falar que Paulo caiu do cavalo e ficou cego 3 dias? Indo para Damasco, Paulo caiu do cavalo, né? Não diz isso na Bíblia. Diz que Paulo viu uma grande luz e caiu ao chão. Essa ideia de que ele estava a cavalo é criado pelo homem, não é versículo bíblico. Mas realmente ele ficou sem ver durante 3 dias. Paulo ouviu Cristo e viu Cristo no caminho para Damasco. Ficou sem enxergar 3 dias e fez um jejum de 3 dias. 3 dias, sem comer e sem beber. Atos capítulo 9 aí na sua Bíblia. Atos capítulo 9. 3 dias Paulo ficou sem comer e sem beber. Até que então Deus fala com um homem chamado Ananias. E diz para Ananias, eu converti Saulo. Vai lá e ora por ele. Ananias,
Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. É óbvio que, na conversão, Saulo recebeu a pessoa do Espírito Santo em si, mas ele precisava de um enchimento de poder, de uma capacitação espiritual para executar a obra que o Senhor tinha para realizar na vida dele. Pense junto comigo. Se alguém recebe o Espírito Santo automaticamente na conversão, por que deveria pedir o Espírito Santo? E se não tem que pedir o Espírito Santo sobre a sua vida, por que é que Jesus ensinaria sobre a necessidade de pedir o Espírito Santo? Se você for para o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesus Cristo diz: Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Algumas pessoas vão dizer que a experiência de enchimento com o Espírito Santo é no batismo nas águas. Bom, para responder essa pergunta, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Eu quero citar aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de Cornélio e a sua casa, lá em Atos capítulo 10, do 44 em diante, que diz assim: Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por mais alguns dias. Nesse primeiro exemplo, para Cornélio e toda a sua casa, primeiro eles foram revestidos pelo Espírito Santo e depois foram batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo exemplo é o dos samaritanos, em Atos capítulo 8, do versículo 12 em diante, que diz assim: Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Os samaritanos primeiro foram discipulados, batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a fórmula batismal que Jesus Cristo ensinou, por isso que diz o texto que eles foram batizados em o nome do Senhor Jesus, ou seja, na autoridade do Senhor Jesus, e depois em um outro momento, após o seu batismo nas águas, foi que eles receberam o Espírito Santo nas suas vidas. O terceiro grupo é um grupo de homens de Éfeso, que está lá em Atos capítulo 19, versículos 5 ao 7, que diz: Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens.
Veja só, nesse terceiro exemplo, simultaneamente ao batismo nas águas em nome do Senhor Jesus, ou seja, na autoridade com que Cristo mandou que fossem batizados, esses homens receberam o revestimento do Espírito Santo. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo no mesmo momento em que eles foram batizados nas águas. No primeiro exemplo, nós vemos na casa de Cornélio que aquele grupo de homens, de gentios, receberam a capacitação do Espírito Santo. Depois foram batizados nas águas. Com os samaritanos, em Atos capítulo 8, primeiro eles foram batizados nas águas e depois, em outro momento, receberam o revestimento do Espírito Santo. E agora, com esse terceiro grupo, simultaneamente ao batismo, eles recebem o revestimento do Espírito Santo. O que é que nós precisamos entender aqui? Que nós precisamos do revestimento de poder para testemunhar sobre Cristo a esse mundo caído. Por isso que Jesus disse que nós precisaríamos receber do céu o poder de Deus, que é o Espírito Santo. Nós precisamos de poder para pregar com ousadia o evangelho da salvação. Nós precisamos do Espírito Santo para que ele manifeste nas nossas vidas os dons espirituais que Deus deixou à sua igreja. Nós precisamos ser revestidos de poder para cumprirmos com excelência a obra que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ser revestido desse poder? Você entende que precisa ser revestido desse poder, do Espírito Santo de Deus? Se a sua resposta for sim, então peça com fé. Peça com fé, busque o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo disse: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Se você quer ser revestido por esse poder, peça a Deus para que Ele envie sobre a sua vida, para que Ele encha você do Espírito Santo, para que você não seja apenas habitado pelo Espírito Santo, mas para que você seja governado, presidido pelo Espírito Santo. Por isso Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com o vinho que leva à dissolução, mas deixem-se encher do Espírito. Clame pelo Espírito. Todo crente que foi selado pelo Espírito Santo recebe do Senhor esse mandamento de ser cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida em o nome do Senhor Jesus.